coração da inovação, nasce um instituto que transforma conhecimento em ação. Um espaço onde capacitação e tecnologia andam de mãos dadas para revolucionar o mercado da saúde integrativa. Capacitamos profissionais com cursos de excelência, ampliamos vozes com estúdios de ponta e criamos soluções digitais que conectam negócios ao futuro. Somos mais que um instituto. Somos um parceiro estratégico para transformar ideias em resultados, capacitar o presente, conectar o futuro. No Instituto Hanna Lima, construímos um ecossistema digital para o sucesso de quem faz da saúde sua missão. Junte-se a nós e transforme o jeito de pensar, ensinar e fazer saúde integrativa. Este episódio foi produzido em parceria no Congrepar 2025, em João Pessoa, uma realização conjunta do Instituto Hanna Lima, Pulse Studio, Santotech Podcast e ABRH-PB. Santotech Podcast no Congrepar 2025, mais um episódio aqui junto nesse evento muito legal aqui, que é uma celebração, é muito conhecimento, é muita interação, é gente, pessoas que se conectam, né, para trazer recursos humanos, né, evolução, porque evolução é isso, é você lidar com pessoas, fazer com que pessoas cresçam, mas em tudo isso tem que ter performance, mas calma, lembrando, na minha performance eu tenho que lembrar aqui é uma parceria do Instituto Hanna Lima, junto com o Santotech Podcast, dentro deste local maravilhoso que é o Intermarisol. Estamos juntos aqui para promover tudo isso que está sendo feito aqui na Paraíba. E, mais uma vez, já está virando freguês, olha, rimou, é o Ronaldo Souza. Tudo bom, Ronaldo? Tudo bom. Prazer estar aqui contigo mais uma vez. Né? Opa! Estamos aí, vamos lá. E você falou de uma coisa que a sua palestra foi muito interessante no sentido de performance, porque as pessoas confundem as coisas, né? Confundem o que é performance com encher a mão de coisa para fazer, né? E no fim das contas não entrega muita coisa. E a gente sabe que performance é você ter uma entrega realmente ajustada, né? Pelo menos da minha visão. Me explica para mim o que é performance. Certo. A grande questão, quando a gente fala sobre performance, a performance é a junção de você estar desafiado e você ter competências para você conseguir realizar de forma bem feita aquilo que está lhe desafiando. Então, a performance, ela é uma conjunção de competências diante de um desafio que lhe é colocado. Para que você possa medir a performance, normalmente, dentro das empresas, elas te dão metas. Então, a meta e os indicadores de resultado, eles são medidas de performance. Mas eles, por si só, não significa que você está performando bem. Por quê? Você pode entregar bem alguns números durante um curto período de tempo se o seu estilo de gestão não for um estilo de gestão sustentável. E o que a gente fala quando a gente traz a discussão de uma equipe de alta performance é que você precisa entregar bem e entregar de maneira constante. Por isso você precisa ser constantemente desafiado, ter as competências, mas acima de tudo, você precisa ter uma equipe que saiba lidar com esses desafios. Você precisa ter gestores que pensem na equipe e ter equipe que se apoia, que atue de maneira colaborativa para sustentar uma performance. De certa forma, porque não adianta cobrar daquilo que a pessoa não tem para dar. Às vezes as pessoas não são colocadas em postos que elas não têm, a palavra não é competência, mas é o conhecimento necessário, né, para aquilo. Ela foi literalmente jogada numa situação e às vezes a empresa cobra o resultado como se ela tivesse, ela, a partir do momento que ela tem o posto, significa que ela é capaz. Não, muitas vezes ela não tem aquele conhecimento para desenvolver. E aí ela se torna, e às vezes isso destrói ela como profissional. Por quê? Porque ela quer se entregar, mas ela vai precisar de um delta T de tempo de conhecimento, um delta T de buscar esse recurso para poder entregar, né? Vamos dizer assim, né? Isso.
Então, quando você é desafiado e você não tem toda a competência necessária para realizar aquele desafio, se você tiver numa equipe que tenha uma colaboração, que atue de maneira colaborativa, você vai ter o apoio dos seus colegas e você vai conseguir se desenvolver, aprender para entregar esses resultados. Se você não tiver numa equipe desse tipo, o que vai acontecer? Você vai adoecer, porque emocionalmente você não vai conseguir suportar a pressão de estar diante de um desafio maior do que a sua capacidade de entrega. No fim das contas, é um suprindo a necessidade. Equipe, na minha visão, é como uma equipe de futebol. Cada um tem sua função, cada um tem o seu escopo, mas no fim das contas o resultado é o ganho do campeonato e não eu me promover como pessoa, né? Eu tenho que pensar numa empresa, na minha visão, todo mundo tem que colaborar para que todos alcancem o objetivo e não apenas um objetivo individual, né? Pegando tua analogia de futebol, né? Não adianta um time jogar bonito e não ganhar, tá certo? Então, as pessoas precisam entender que tem que jogar bonito e ganhar. E às vezes você nem joga tão bonito e ganha, mas você não se sustenta não jogando bem e ganhando, certo? Você vai ganhar uma vez ou outra, mas se você tiver as competências e os papéis nos devidos lugares, cada um ciente do seu papel, uma boa estratégia para ser executada no campo, um bom estudo do teu adversário ali no campo, você vai conseguir performar, porque cada um vai ter ali a sua clareza de atuação e todos irão se suportar, irão colaborar um com o outro para que eles possam dar um resultado, né? Se o lateral sobe, alguém do meio campo tem que vir cobrir ali a lateral dele para não pegar um contra-ataque e não ser surpreendido. E assim deve ser também dentro dos times das organizações. Se alguém entra num projeto de uma maneira mais intensa, alguém tem que dar um suporte naquelas atribuições dele do dia a dia, colaborando com ele para que as questões diárias não sejam deixadas de lado. Então, é isso. Você precisa ter essa capacidade de atuar de maneira colaborativa. Porque as equipes de alta performance, né, a gente tem um resultado, né, de um projeto que eu acho super interessante, que é o projeto chamado Aristóteles da Google, que foi uma pesquisa que ela realizou durante um bom tempo com um número significativo de equipes, foram mais de 400 equipes estudadas durante um longo período para entender o que é que faz uma equipe de alta performance. E nós aqui, né, devemos todos ficar nos perguntando, na Google, todos os times devem ser de alta performance. Será? Será se todos realmente eram de alta performance? O que era que então tinham em comum? Entendi. E eu acho que, eu acredito que a questão de sinergia é a primeira coisa que deve acontecer para um time dar certo, né? Pois é. A pesquisa disse que precisam ter ambientes que sejam psicologicamente seguros, aonde as pessoas possam realmente ser quem são, que elas possam atuar de maneira colaborativa, que elas possam estar juntas numa jornada sem que haja ali nenhum tipo de julgamento, de crítica pelos comportamentos, pelas atitudes, pelo vestimento. Você está num lugar que seja psicologicamente seguro, é você estar num local onde vocês possam ter, onde esse time possa ter pensamentos diferentes, possam ter idades diferentes, origens sociais diferentes, terem crenças diferentes, e mesmo assim todos se respeitarem e atuarem, e serem ouvidos e escutados, saberem lidar com o não, porque o não é poderoso dentro de uma equipe, de você poder saber dizer o não na hora certa, de não pegar mais responsabilidade do que o que você pode, ou mais trabalho do que você é capaz de realizar, e explicar por que não pode e ser ouvido. Porque não é só explicar, é ser ouvido pelo seu gestor, pelo seu líder, o seu time entender e dizer, de fato, você não está pegando esse trabalho, mas eu sei que quando dá para pegar, você pega o trabalho. Então, se ele está dizendo que não, é porque realmente não dá. Então, há essa compreensão. E a outra questão é a empatia. Você precisa lidar com a empatia dentro
dos grupos, para que eles se tornem times, para que eles se tornem equipes. E você tendo a empatia e um ambiente psicologicamente seguro, e aqui a gente está pressupondo que todo mundo é tecnicamente capaz, tá certo? Então, se são tecnicamente capazes, se sentem psicologicamente seguros, e as pessoas agem e atuam com empatia uma com as outras, essa equipe vai performar bem. Cara, eu fico pensando isso, de uma certa forma, até eu fico pensando, olhando assim, como você está dizendo, que são ambientes seguros, mas dependendo do ambiente, às vezes uma pesquisa de P&D, de criatividade, você vai ter um pouco mais de baixa frequência, mas quando você vai para um ambiente de vendas, de pressão, que é meta, entrega e aquela coisa toda, vamos dizer assim, não é que a palavra não é ambiente hostil, mas você é impulsionado, empurrado o tempo todinho a querer dar 110% daquilo que você faz. Como gerenciar isso? Porque talvez dependendo de cada equipe vai ter um ambiente um pouco menos hostil ou mais hostil. Como é que funciona isso? Isso. O básico de tudo é que a gente sabe que toda meta ela tem que partir daquele conceito SMART, né? Que elas precisam ser razoáveis e elas precisam permitir que elas sejam realizáveis. Então, isso aqui é o básico. Então, se você tem, por mais que seja desafiador, mas é uma meta que é realizável, que ela está muito bem embasada em oportunidades de mercado, você vai trabalhar de maneira coerente. Quando isso acontece de maneira negativa, é quando você coloca metas que são quase que inatingíveis. Você não considera as avaliações de mercado de maneira correta. Então isso acaba que gera essas tensões. E hoje em dia, mais do que você entregar uma posição em um mês, um resultado em um mês, com essa pressão, essa intensidade, o mais importante é você ter a constância. Então, a gente já teve muito sucesso, por exemplo, com o modelo Ambev. A gente sabe que a Ambev, durante muito tempo, ela teve um modelo que era muito de entrega, de pressão, das pessoas se competirem uma com as outras para serem uma melhor que a outra. Hoje em dia, até a própria Ambev já repensou o seu modelo. O modelo agora é o time é que precisa ser forte. Se você não tem times fortes, com líderes que respeitam os seus componentes, né, os componentes do seu time, as pessoas do time não se respeitam, aí você tem um problema. Mas é preciso ter fundamental em tudo isso, é que as pessoas precisam estar por inteiro nos projetos. Um dos grandes problemas dos times que você acaba encontrando é que os gestores precisam estar correndo atrás dos membros da sua equipe para saber se eles de fato estão fazendo o que eles deveriam fazer. Porque times de alta performance, as pessoas têm ciência do que precisa ser feito, elas não precisam que ninguém tenha que estar o tempo todo autogerenciá-la, né? O que precisa fazer. Exatamente, tem que ser autogerenciáveis. O papel do líder, do gestor, é dar as condições para ele fazer um bom trabalho. Isso é que é fundamental. Não tem essa questão de ter que estar o tempo todo instigando ele para causar nele uma ansiedade ou uma depressão. Hoje nós precisamos entender muito sobre essas questões, que você acaba tendo essa intensidade, mas você acaba adoecendo as pessoas. Então é uma realidade do nosso tempo que todos nós precisamos entender e que precisamos trazer isso para o dia a dia. É mimimi, né, como um termo da moda? Não é mimimi, é uma realidade. Hoje nós temos a consciência de que as pessoas adoecem emocionalmente e que isso precisa ser combatido, que isso precisa ser evitado. Então nós precisamos ter ações positivas que evitem isso. Isso não quer dizer que as pessoas não têm que ser cobradas. Isso não quer dizer que as pessoas não têm que entregar o que elas precisam entregar. Elas precisam ser de alta performance, entregando o que é combinado. Entregando o que a empresa espera dela. Agora, isso não quer dizer que a empresa vai dar para ela um Everest para ela escalar todo mês e quando ela chegar no topo, botar outro Everest em cima do primeiro para a equipe ir atrás. Não. Ele precisa ter uma coerência e da capacidade de ação do time. E os gestores precisam entender
que ele está lidando com pessoas. E pessoas têm limites, principalmente limites emocionais. Eu acho que também muito da performance também é quando o propósito não é muito bem estabelecido. Isso. A performance, eu preciso de um objetivo, um propósito. Não é nenhum objetivo de meta, mas para onde aquela empresa está me levando? O que é que ela quer de verdade? Se é só vender, tem muitas pessoas que quando elas perdem um propósito, elas saem. Principalmente agora, as gerações agora estão literalmente, não tem propósito, vai-te embora, te vira para lá. E isso é muito interessante porque as equipes que são eficazes, as equipes que estão de alta performance, o propósito é algo basilar, é algo básico que está na estrutura de qualquer equipe. Ela precisa ter propósito, ela precisa ter foco, ela precisa ter objetivos muito claros, muito clara. Todo mundo tem que estar conversando e caminhando numa mesma direção. A comunicação precisa ser muito clara. Ela fica mais fácil quando tem propósito. As pessoas não precisam ser autocobradas. Aliás, elas não precisam ser cobradas. Elas dizem, bicho, eu não estou fazendo, eu não estou sendo parte de um propósito. Se eu não fizer, o propósito não chega. Então, se eu não tenho propósito, eu tenho que sair. Ou se tem propósito, eu tenho que ficar. Exato. E se você tem propósito, você atua, você trabalha para fazer a entrega, porque você sabe por que você está fazendo aquilo. E aí fica tudo mais simples, mais fácil, não precisa estar ninguém enchendo o teu saco ali, certo? Para você ter que fazer o que você foi contratado para fazer. Em suma, performance é propósito. Em suma, performance é colaboração, né? Tá junto em comunidade, pelo menos nesse pequeno papo que eu percebi. E em suma, performance é entender quem eu sou, fazer o meu papel, né? É mais ou menos isso ou eu tô fugindo? Não, é esse caminho mesmo, certo? Você precisa de propósito, você precisa de objetivos claros, você precisa de uma comunicação assertiva, você precisa se conhecer, saber quem você é para entender seus limites, seus gatilhos, porque a base de tudo hoje, para você atuar, vá para onde você for, é o autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer para que você possa ter ciência dos seus limites, para que você possa saber o que de fato faz sentido para você. Porque só tem propósito ou só tem clareza de propósito quem se conhece. Porque se você não se conhece, você tem até uma dificuldade de encontrar o teu propósito. E você ainda vai dizer que negócio de propósito é besteira, é idiotice, que você viveu a vida todinha sem propósito e tá aí. Mas não é? Mas você precisa se autoconhecer. O autoconhecimento, inclusive, vai te permitir uma maior inteligência emocional, vai fazer com que você lide melhor com as pressões, para isso não te causar uma ansiedade, nem te causar depressão, ou se te causar, você saber lidar com ela de maneira que ela não te adoeça. Exato. Porque isso é fundamental. E estamos no Congrepar, lembrando, né? Como é que foi palestrar para esse povo todo? Meu amigo, foi assim uma experiência muito boa, meu primeiro ano, né? Então muito feliz, tendo aqui deixar o meu agradecimento para a Patrícia, né, a presidente, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Então foi assim uma experiência muito boa, muito positiva mesmo. Cara, e já como aqui tá em alta rotatividade, todo mundo correndo, eu quero que você deixe as suas últimas palavras sobre performance para o pessoal. Certo. Então, assim, eu queria que todo mundo entendesse que você ser uma pessoa eficaz naquilo que você faz, você precisa investir no seu autoconhecimento. Invista em você. Busque entender quais são as suas dores, quais são os seus gatilhos, como é que você lida com as suas emoções, denome as suas emoções, entenda que não basta você dizer tô bem, tô mal, você precisa de entender e dizer que você está sentindo emocionalmente e você vai conseguir ser um profissional muito melhor. Entenda basicamente, prioritariamente de você. Quando você se conhecer, quando você tiver domínio sobre quem é você, você vai lidar muito melhor com as suas emoções, você vai entender qual é o seu propósito e você vai ser um profissional muito mais bem-sucedido do que você é hoje. Ronaldo, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast, tá bom? Deixa todas as redes sociais, o pessoal, né, tá acompanhando você, o seu trabalho, que eu sei que você tá
tá formatando todo um curso aí, né? Fazendo todo um processo. Isso. Basta me encontrar, né? Para você me encontrar, J. Souza no Instagram, você vai me encontrar aí facilmente. Toda semana tem 1 ou 2 vídeos curtinho ali, de entre 2 e 3 minutos, sempre trazendo um tema quente da área de gestão, da área de liderança, falando sobre tecnologias, o impacto que ela vem trazendo na nossa vida e como nós podemos ser profissionais melhores e pessoas melhores. Por que não? Porque já não existe mais separação entre sermos pessoas ou profissionais. Nós somos um todo. E isso é fundamental. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Deus abençoe, fica na paz. E vamos embora. Obrigado. Tchau, tchau, gente.